Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, vamos iniciar o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Hoje nós vamos falar um pouquinho da separação temporária de Chico e de Maria João de Deus. É isso mesmo, André? É sim, nós vimos no programa passado aquela referência através do livro Lindos Casos de Chico Xavier, escrito pelo amigo pessoal do Chico, professor Ramiro Gama, e publicado pela LAC de São Paulo. Nós observamos que o Chico estava sendo taxado de doido, de louco, estava sendo incompreendido pelos próprios familiares e aquilo estava gerando uma perturbação dentro da própria família. E hoje nós vamos ver o desenrolar da história, mas antes eu gostaria de deixar o nosso abraço, a nossa gratidão à Rádio Boa Nova, ao André Marusso, aos seus funcionários e em especial ao nosso ouvinte e agradecer também as mensagens que temos recebido. Se você não tem o nosso WhatsApp é 19 997 782794 e pode mandar também a sua mensagem pelo Instagram. O do Sérgio, procure por @sergio.vilar, com 2 L's, .37 de número, e o meu @André Luiz C. Vilar, e ficaremos muito felizes com a sua mensagem e com a sua participação. Nós vamos ver então, André, começa agora um sofrimento um pouco mais intenso, porque o Chico tinha na sua mãe, exatamente Maria João de Deus, toda aquela confiança, apesar de que gostava muito de Dona Cidália Batista. Mas em 1920 continuava essas visões que, segundo o pai, era chamado o desequilíbrio do jovem. Então João Cândido foi até o padre Sebastião Scarzelli e pediu para que fosse mais exigente com aquela criança no confessionário. O sacerdote concordou com a sugestão. Quando o vigário lhe ouvia as referências sobre as rápidas entrevistas com Dona Maria João de Deus, desencarnada desde 1915, falou-lhe francamente. Então, André, no confessionário, logicamente o padre começou a questionar o Chico desde 1915, o Chico com 5 anos de idade, agora em 1920, o Chico com 10 anos de idade, e o padre começa a fazer uma retrospectiva de como foi esses 5 anos que a mãe já se encontrava desencarnada e qual foram as conversas, e o Chico foi relatando todas as etapas dessa conversa. E é interessante que o livro que nós estamos nos pautando, Lindos Casos de Chico Xavier, foi o próprio Chico que contou a Ramiro Gama e, naturalmente, a alguns amigos que iam a Pedro Leopoldo, a Uberaba, essas histórias. São histórias verídicas, histórias que o professor Ramiro Gama, com muito carinho, anotou. Essas reflexões, estas relembranças que o padre vai convidando o Chico a ter, era exatamente para ver como é que ficou aquela situação da vidência, aquela situação de ver aqueles que a maioria das pessoas não veem, porque já retornou ao plano espiritual. Aquilo gerou um desgaste muito grande para uma cidade pequena, como era naquela altura, Pedro Leopoldo, uma criança que ainda não sabia muito bem as coisas, estava em tenra idade, de repente dizia que via este, de repente dizia que via aquele outro, e isso gerou um celeuma muito grande. E é natural que muitas pessoas fossem até o padre, inclusive familiares do Chico, e perguntassem ao padre: Padre, o que o Chico está vendo de fato é verídico? Aquilo gerou um celeuma grande. E agora nós estamos vendo o Chico diante do padre no confessionário, já que o Chico é de família católica, todos eles iam à missa, todos eles eram atuantes naquela época. Isso é importante de nós relacionarmos e realçarmos sempre. E é interessante, né, que ainda no confessionário o padre diz: não, meu filho, isso não pode ser. Ninguém volta a conversar depois da morte. O demônio
procura perturbar-lhe o caminho. Mas, padre, foi minha mãe que veio. O padre, bastante exaltado, diz: foi o demônio. Severamente repreendido pelo vigário, o menino calou-se, chorando muito. O seu João Cândido Xavier, o pai de Chico Xavier, católico de Santa Luzia, do Rio das Velhas, deu razão ao padre. Aquilo só podia ser demônio. É o que o padre aprendeu na sua formação. Ele falou o que o corpo doutrinário da sua religião lhe ensina. Nós temos que compreender que todos nós, inclusive eu, nosso querido Sérgio, nós também somos limitados. Falamos do que sabemos, mas a verdade, para o nosso planeta, ela ainda é relativa. Quando o padre fala que o Chico estava sendo visitado por demônios, demonstra que naquele assunto específico ele não tinha um conhecimento dilatado do lado espiritual da vida. Não fazia por maldade, mas por desconhecimento. E aquilo era muito severo a uma criança de apenas e tão somente 10 anos de idade. O Chico não tinha como se defender. Ninguém acreditava nele, porque as pessoas também não viam. Achava que o Chico estava cometido da doideira, era uma pessoa doida, era uma pessoa louca, não sabe o que está falando. E quando ele diz: mas olha, padre, quem eu vejo é a minha mãe, não é o demônio. E aquela criança retraiu-se, chorando muito. Seu pai, voltamos a relembrar, era uma pessoa muito difícil de lidar. Diga-se de passagem, quem de nós não é difícil? Mas o pai do Chico tinha um grande desconhecimento do lado espiritual. Era um homem muito simples intelectualmente falando. E de repente chega o padre, que é uma autoridade religiosa, e diz assim: seu filho é acometido por visões de Satanás. É natural que o pai do Chico ficou impressionado com aquilo e deu asas ao que o padre disse, porque eram de família católica. Por aí nós começamos a ver que a infância do Chico, mesmo retornando da casa de sua madrinha, Dona Rita de Cássia, à casa de seu pai, também não foi fácil. Apesar dele não ter as garfadas, as surras, os dias sem se alimentar, o Chico era acometido pela ignorância da própria família, censurando, condenando, deixando ele de lado por conta desta mediunidade bonita que ele já tinha desde tenra idade. É verdade, André. Nós vamos ver então, André, que Chico voltou para casa e ele refugiou-se no carinho da madrasta, que era uma alma compreensiva e boa. Eu penso, André, que ele até se esforçava para compreender o Chico, mas também é como as outras pessoas, muito limitada em entender todo esse campo do plano espiritual. Né? Você até chegou a mencionar já a questão de que no Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma mensagem que diz, principalmente quando Jesus estava pregando e a mãe vem ter com ele, até a mãe tinha dificuldade em entender o seu trabalho, apesar de que achava o trabalho de Jesus muito bonito. Nós vamos perceber que a dona Cidária deu um grande ensino para ele nesse momento, André. Você não deve chorar, meu filho. Ninguém pode dizer que você esteja perseguido pelo demônio. Se for realmente sua mãezinha, quem veio conversar com você, naturalmente isso acontece, porque Deus permite. E Deus, estando no assunto, ajudará para que isso tudo fique esclarecido. À noite desse dia, Chico sonhou que reencontrava a progenitora. Maria João abraçou e recomendou: repito que você deve obedecer a seu pai e ao vigário. Não brigue por minha causa. Por algum tempo você não mais me verá. Contudo, se Jesus permitir, mais tarde estaremos mais juntos. Não perca a paciência e esperemos o tempo. Eu fico imaginando, André, eu acho que mais difícil para ele foi a separação da mãe do que as garfadas,
as surras, ficar alguns dias sem comer, porque a mãe é aquele sustentáculo que dava a ele toda aquela base de paciência, de tranquilidade. Então a gente percebe que naquele momento o Chico ficou sem o chão, porque o Chico sabia que ele ia ter muita dificuldade sem a mãe ao seu lado. Apesar de que a esposa, nossa Cidália Batista, do seu João Cândido Xavier, a segunda esposa, nós vamos ver que logo em seguida, André, mais poucos anos, ela também desencarna, não é? Deixando 6 filhos, onde o Chico assumiu toda essa, vamos dizer, maternidade, né, para com os filhos, porque ele fez esse papel, de tal era o seu coração grandioso de cuidar dos seus irmãos por parte de João Cândido e também por parte de Cidália Batista, pelo seu equilíbrio, pela sua maneira de ser. Então, deve ter sido para ele momentos de muita angústia, né, André Luiz? Sem dúvida. A vida do Chico ela é campeada por muitas lutas, por muitas incompreensões, pela própria falta de compreensão e conhecimento do lado espiritual que a criatura encarnada possui. Aí nós podemos ver várias coisas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a interação do mundo espiritual conosco, o envolvimento. E a espiritualidade diz que os espíritos nos envolvem mais do que nós podemos imaginar, ao ponto de muitas vezes serem eles que nos guiam. Com a separação temporária da visão do Chico de sua mãe, é natural que Maria João de Deus influenciava Dona Cidália Batista, que era um coração bom, para que a mensagem chegasse até o Chico. Porque se Maria João de Deus continuasse fazendo visível ao Chico, o Chico ia parar no sanatório. Porque uma criança, igual o Chico, que não tinha maldade, falava o que via. Não fazia por maldade, fazia por ingenuidade. Mamãe está dizendo isso, eu vi fulano. E aquilo estava gerando uma situação tão complicada que o padre e o pai do Chico já estavam pensando até na possibilidade de colocar uma criança de aproximadamente 10 anos de idade num sanatório, tido como doido. Então a espiritualidade, vendo a situação, falou assim, vamos bloquear, porque hoje o Chico vê o mundo espiritual está sendo prejudicial ao seu próprio relacionamento com a família. Mas utilizaram Dona Cidália Batista. Então a Dona Cidália, quando viu todo esse contexto, o que ela fala? Meu filho, não veja pelo ângulo que o padre diz. Se Deus permite que você veja sua mãe, eu acredito fielmente que você está realmente vendo. Ela, com toda a sua dificuldade também de compreensão, nunca deixou de apoiar o Chico. Ela era o grande esteio do Chico, daquela criança, com um abraço, com uma palavra de otimismo, com uma palavra de alegria. Ela encorajava aquela criança, ela animava aquela criança, ela dava o amor que o Chico necessitava para continuar sua compreensão. Então, uma bela lição que nós estamos diante. É verdade, André. Nós ficamos aqui realmente pensando as dificuldades e que essas dificuldades que a gente vê hoje no centro espírita, ao atender as pessoas, então a gente percebe que as pessoas reclamam de tão pouco, se lamentam de coisas tão pequenas. E quando a gente estuda a vida do Chico, é quando a gente percebe que realmente a gente não tem problema, a gente não tem dificuldade. E aqui nós vamos ver isso, André, de uma maneira muito intensa, porque Chico acorda em pranto. É natural, porque ele sabia que foi o último dia que ele ia ver sua mãe durante um bom tempo. Enxugou os olhos, resignado. Essa é uma das coisas, André, que nos admira, porque o Chico era um menino tão obediente, tão resignado, que a mãe falou para ele para ter paciência. Nesses 5 anos, a mãe lhe conduziu nesse caminho, respeito ao próximo. Agora, meu filho, você já está preparado. Então, Chico enxugou os olhos. E por 7 anos consecutivos, não mais teve qualquer contato pessoal com a mãezinha, para somente receber-lhe as mensagens psicografadas em 1927 e revê-la de novo pela vidência.
mais clara e mais segura em 1931, quando mais familiarizado com o serviço mediúnico ao qual se entregará de coração. É interessante, André, que aqui a gente percebe, lógico, a gente conhecendo um pouco mais profundamente a vida do Chico, a gente percebe que realmente esse tempo, muitos podem estar perguntando, mas ele estava perto do Chico, o Chico apenas não a viu. Não é verdade. Nós vamos relembrar que Chico começa em 1927, na sua mediunidade, Emmanuel se apresenta em 1931, como também em 1931, de 30 para 31, a sua mãe, André, começa a aparecer a ele novamente. Olha, então nós vamos ver aqui que vários anos se passaram, praticamente 11 anos. Na verdade, aí diz que até os 17 anos o Chico não a viu. Com 17 anos, ele recebe a sua primeira psicografia, que foi quando a sua irmã ela passa por aquele processo obsessivo, e dos 17 até os 20, 21 anos, 2 espíritos ditaram a sua mediunidade. Maria João de Deus e a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão. São os 2 espíritos que estão mais próximos do Chico. Ele, nessa época, começa lentamente a ver novamente a sua mãe. Não é do modo natural de quando ele tinha dos 5 aos 10 anos. Por quê? Porque a sua vidência temporariamente foi suspensa. Então, aos 17, vai voltando tudo aos pouquinhos. E aí sim, em 1931, o Chico já com 21 anos de idade, já mais dilatado na mediunidade, aparece a figura de Emmanuel, aí a coisa se torna mais espontânea. E aí nós vamos ver, André, que nesses 7 anos, ela realmente não esteve perto dele. Por quê? Nós vamos entender isso na segunda obra de Chico Xavier, publicada em 1935, pela LAC, o livro chamado Cartas de uma Morta. Interessante, André, que esse livro, a própria FEB não quis publicar esse livro exatamente porque Maria João de Deus, que era uma senhora muito simples, filha de negros e de escravos, era uma lavadeira. Então nós percebemos, André, que ninguém dava um valor, como se somente doutores pudessem ter uma condição de viajar, por exemplo, pelo astral para conhecer o sistema solar, o sistema dos planetas que estão ligados ao planeta Terra. E ela vem nesse livro descrever os planetas, os seus habitantes, a sua forma de ser, de uma maneira tão genial que realmente era algo assim que mexeu com as classes acadêmicas. Porque uma mulher que nunca havia sentado a um banco escolar, uma mulher considerada simples, de repente trazer uma obra descrevendo, inclusive, André, a questão daquele planeta que o Chico chamava de planeta Chupão, que em 1935 ninguém praticamente conhecia aquele planeta, não havia ainda se detectado, e somente em 2005, quando 2 astrônomos recebem o Prêmio Nobel da Ciência, exatamente mostrando aquele planeta, onde chamam de planeta X, um chama de planeta L, mas o interessante, André, que a descrição tanto de Maria João de Deus quanto dos cientistas é a mesma. Um planeta erigido por 3 sóis. A mediunidade do Chico ela é uma mediunidade fabulosa. Os espíritos usaram a mediunidade do Chico para trazer revelações do mais alto na ciência, em outros campos da intelectualidade humana, mas todo o trabalho do Chico nasceu passando pela sua infância, pela sua obediência, pela sua resignação, o carinho que ele tinha pelos espíritos, o amor que ele tinha pela sua mãe, o carinho que ele tinha pelas visões que ele possuía. Então aí nós vemos que foi naquela fase da adolescência, dos 10 aos 17 anos de idade, que a sua mãe ausenta para quê? Também para estudar. Ela teve a oportunidade de visitar alguns planetas, foi nessa época. Então, Maria João de Deus no mundo espiritual não ficou aposentada, não ficou parada no tempo e no espaço. Espírito lúcido do outro lado não fica dormindo, eles ficam trabalhando.
E nesses 7 anos, naturalmente, que alguns espíritos foram acompanhando o crescimento e o desenvolvimento do Chico, que já era alvo de perseguição por parte do plano espiritual. Nessa época o Chico trabalhava muitas horas por dia e ainda estudava à noite. Então o Chico teve uma infância muito difícil, de muitas lutas. Daqui a pouco nós vamos ver o desencarne de Dona Cidália Batista. O Chico ajudou na formação dos seus irmãos por parte de mãe e por parte de pai. Então ao todo era o Chico e mais 14. 9 do primeiro casamento e mais 6. Era o Chico e mais 14. Eram muitas crianças, muitas bocas para o senhor João Xavier cuidar. Então não era fácil, o Chico tinha que trabalhar, o Chico tinha que ensinar, o Chico tinha que cuidar, o Chico tinha que levar para a escola, o Chico tinha que ajudar naquilo tudo. Então foi sim uma infância de muito trabalho. E nesse período dos 10 aos 17, ele passou a não ver para que ele não pudesse comprometer ainda mais a relação dos encarnados para com ele. É verdade. Me faz lembrar também, André, estava aqui ouvindo os seus comentários e me lembrei de que o Chico sempre disse que Maria se preparou 1000 anos para receber Jesus. Logicamente, a gente sabe que espíritos dessa envergadura, como Chico Xavier, como Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Gandhi, esses espíritos que tiveram uma marca de uma profundidade muito grande, não é? Irmã Teresa de Calcutá, foram espíritos, André, de uma sublimidade. E nós ficamos aqui pensando que realmente o ventre dessas mulheres, a questão espiritual dessas mulheres, a evolução dessas mulheres, logicamente, são pessoas muito acima da média daquilo que nós temos no nosso dia a dia. Então a gente percebe que são mães que tiveram um papel importantíssimo, porque no Livro dos Espíritos, André, nós também estudamos a questão do perispírito. E nós sabemos que o perispírito tem peso e tem forma. Esse peso os espíritos mais atrasados são mais pesados, constituídos de uma massa mais grosseira. Os espíritos mais sublimados são de uma condição mais sublime, mais leve, poderíamos dizer mais sutilizado, como Kardec usa essa terminologia. Então nós vamos perceber, André, que o livro Missionários da Luz, naquele capítulo 13º, que fala sobre a questão da reencarnação de Sigismundo, nós vamos ver, André, o que é uma reencarnação de um espírito dentro daquilo que chamamos reencarnação programada. Mas nós não conseguimos ainda diagnosticar, André, como é que é a reencarnação de um espírito missionário, aquele que a gente sabe que não vai falhar, como o caso de Chico Xavier e esses outros que a gente citou. É interessante que convencionou no meio espírita que a saúde do Chico era frágil. A fragilidade veio não por parte da hereditariedade, e sim por parte das imposições que a vida lhe pôs. As garfadas, criança de 5, 6 anos que está em formação ficar sem comer alguns dias. Hoje nós sabemos o quanto isso é danoso e prejudicial para o corpo físico. Mas é interessante que às vezes a gente fala assim, o Chico era frágil, mas ele trabalhava 8 horas por dia e ele psicografava mais 7, 8 horas seguidas. Ele ajudou a cuidar de 14 irmãos, ele trabalhava, ele tinha de ir ou de ônibus, que era de hora em hora, ou de charrete trabalhar, não era fácil, ou a pé, trouxe quase 500 obras, psicografando, datilografando e mandando. Além disso, André, nós vamos ver quando termina a escola, tá para terminar, o Chico trabalhava no Bar do Dove, depois o Chico tinha as plantações, e antes disso tinha a escola, mas continuava ajudando nas plantações, e ainda usava uma parte da noite, segundo o padre Sebastião Scarzeghi, para não internar no hospício, o Chico foi trabalhar numa fábrica de tecelagem que tinha naquela cidade. Nessa fábrica, André, foi aonde o Chico se comprometeu totalmente ao seu pulmão. Então nós vemos, o Chico é frágil. Não, a mãe dele, o pai dele deu uma carga genética muito boa. O Chico tinha uma memória, o Chico tinha um corpo muito resistente. O problema foi que
a espiritualidade inferior procurou o máximo possível comprometer aquele corpo físico para que o Chico não desenvolvesse. Então o Chico, recentemente, eu e o nosso querido Sérgio estávamos assistindo a uma palestra e a pessoa dizia que ele tinha 25, 26 anos de idade, não acompanhava o ritmo do Chico, tinha 80. Então o Chico, ele, apesar da sua dificuldade, trabalhou e muito. Para encerrar, André, um outro ponto importante que eu queria mencionar é que muita gente fala, mas o Chico teve aquele monte de doenças, era processo kármico? De maneira alguma. O Chico deu uma grande lição para nós, que às vezes a gente com um corpo perfeito estamos sempre arrumando desculpa para o trabalho. O Chico pediu para vir num corpo bilioso para mostrar para todos nós que isso não deva limitar as nossas atividades no campo do bem. Queridos amigos, estamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela Rádio Boa Nova. Um beijo carinhoso ao nosso rádio ouvinte e até a semana que vem. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.